Sem Deus, o homem está perdido. Sem Deus, o ser humano está perdido. Sem quem? Jesus Cristo? Sem ser salvo, o ser humano é inimigo de Deus. Está debaixo da sua ira. Vai para o inferno. Deixa eu ler com vocês como isso é descrito por Paulo lá em Efésios 2. Paulo diz assim: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Paulo descreve o ser humano sem Deus como morto, inclinado pela sua própria vontade, fazendo mal, andando segundo o curso desse mundo, andando segundo o diabo, o príncipe da potestade do ar. Filho da desobediência, filho da ira, debaixo de condenação. Isso é forte, né? Mas Deus traz uma solução. Romanos 1,16, Paulo diz que ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. Mas é poder de Deus para quê? Eu vou ler para vocês. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. O Evangelho é poder para salvar daquela situação terrível que a gente descreveu agora. É uma boa notícia de que existe esse tipo de salvação, de que tem como. Basta crer no Evangelho, basta conhecer o Evangelho. Paulo vai mais longe no capítulo 10, ele fala assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O Evangelho é por graça e parece tão simples. Basta você crer em Jesus Cristo, confessá-lo como seu Senhor, e você é salvo. Mas Paulo ele continua falando sobre isso, e nesse mesmo capítulo 10, no versículo 13, ele fala assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí ele pergunta: como, porém, invocarão aqueles que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? A pergunta de Paulo é muito importante. O meio ordinário que Deus usa para que esse evangelho chegue a outras pessoas é através da pregação. Sempre foi assim. Deus sempre usou esse meio. Desde os apóstolos, ele chama 12. E Jesus fala para eles: olha, vai por todo mundo e prega o evangelho. Você precisa pregar o evangelho. Você precisa evangelizar. Olha, aquele seu vizinho que não conhece a Jesus Cristo, ele vai para o inferno. Aquele amigo que você tem, que é muito seu amigo, que o único defeito dele é não crer em Jesus, sabe? Ele vai para o inferno. Aquele seu familiar, um primo, que não crê em Jesus, ele está condenado. E você precisa contar para ele sobre o Evangelho. Tem um pastor que eu admiro muito, o nome dele é Elias Medeiros. Ele mora nos Estados Unidos hoje, mas ele é brasileiro. Se você procurar na internet, você vai encontrar vários sermões, várias aulas dele. Eu admiro ele porque ele entendeu pregar o Evangelho como um estilo de vida, como uma forma
para viver cada momento da sua vida. Uma das vezes que ele esteve no Brasil, ele almoçou com alguns amigos meus e eles contam que ele teve palestra de manhã, ele teria palestra à tarde, teria palestra à noite. O horário do almoço era o tempo dele acalmar um pouquinho. Levaram ele num restaurante legal. Chegou lá. O garçom veio servir ele. A primeira pergunta que ele fez é: você tem uma Bíblia? Você sabe... Você está bem? E enfim, ele saiu daquele restaurante tendo dado uma Bíblia para o garçom que não conhecia Jesus Cristo. Indicado uma igreja lá perto para ele participar. Meu irmão, pregar o Evangelho tem que ser a forma da gente viver, da gente caminhar todo dia. E o momento que a gente vive, eu queria defender que é um momento propício para a gente pregar o Evangelho. É um momento mais aberto, mais fácil, em tantos sentidos. Então, o que essa pandemia trouxe? Essa pandemia trouxe na cabeça de muita gente de que a gente está sendo castigado. Gente que de alguma forma é religiosa, mas que não conhece Jesus Cristo como nós conhecemos, está entendendo que o mundo está sendo castigado por Deus. E é a sua chance de falar: olha, foi na cruz esse castigo. Em Romanos 3, Paulo explica isso. Lá nos versículos 22 a 26, ele vai falar que Jesus Cristo morre no nosso lugar. Ele sofre a punição que era para nós. Mas ele também mostra, essa pandemia, a nossa fragilidade, o quão pequeno a gente é. Veja, um vírus tão pequenininho e a gente não tem maneiras de lidar com ele. Um vírus tão pequenininho e a gente está tendo que todo mundo se esconder em casa. Gente de todas as classes sociais. Presidentes, primeiros-ministros. Gente importante em vários países. Doentes. Tudo porque a gente é pequeno demais. A gente é fraco demais. E durante essa pandemia isso fica muito claro para todo mundo. Precisamos de Deus. Hebreus 2:10 diz que Jesus Cristo sustenta todas as coisas. Tudo que existe, existe nele. E há uma chance de você mostrar isso. Mas mais, essa pandemia traz um senso de urgência. Porque a qualquer momento você pode ficar doente e vir a morrer. E veja, eu não estou dizendo que isso é bom, tá? Eu não estou tentando trazer alegria nisso. Mas é que isso tem acontecido. É muito rápido. E de repente alguém que está bem se vê doente, se vê no UTI. Isso tem que acordar todo mundo para perceber que a morte pode vir a qualquer hora. Salomão fala disso em Eclesiastes 8. De que não tem como você saber, não tem como você definir o dia da sua morte. É também uma época que todo mundo está com muita dúvida. Como assim? Será que de fato Deus é bom? Será que o que está acontecendo? Qual é a solução? O que Deus espera da gente? E uma época que todo mundo está com o coração tão aberto, com dúvidas. Você tem respostas. A Bíblia traz respostas. Além disso, com restaurantes fechados, com a gente saindo de casa o mínimo possível, você tem mais tempo. Você não tem como mais passar o seu tempo num restaurante, comendo. Não tem como você passar seu tempo passeando, assistindo um filme no cinema. Então, sobra tempo. E eu queria te encorajar a usar esse tempo para evangelizar. A pergunta então é: tá, tudo bem, você me convenceu. Isso é bom, eu quero evangelizar, mas como eu faço isso? Eu queria começar com uma preparação. A primeira coisa dessa preparação é ore.
Parece algo simples, parece algo trivial que a gente faz sempre, mas a oração é poderosa. A oração é a sua chance de dizer para Deus como você sente nisso tudo. De você pedir para Deus ajuda. Veja, o grande apóstolo Paulo, aquele grande pregador que pregou o evangelho em tantos lugares, em Efésios 6, versículo 19, ele fala assim: e ore também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho. Veja, o próprio Paulo pede que orem por ele, para que ele tenha o que dizer. Paulo, que escreve quase todo o Novo Testamento. Paulo, que já tinha pregado em tantos lugares. Aqui, preso já, mais para o final de sua vida, ele pede oração para que Deus dê as palavras, para que ele consiga pregar com coragem, para que ele consiga explicar o mistério desse evangelho. Em Romanos 10, ele começa orando para que Deus salve os judeus. É importante orar, porque é uma missão de Deus e a gente precisa da ajuda dele nisso. Dedique tempo para orar. Ore para que você tenha coragem de pregar o evangelho. Ora para que Deus te dê oportunidade, mais do que isso, abra seus olhos para você ver as oportunidades que você tem. Ore para que você consiga desenvolver relacionamentos com pessoas, dedicar tempo a elas. Ore para que Deus conceda arrependimento a essas pessoas. Ore para que Deus livre da influência de Satanás e da influência da carne. Ore para que Deus abra os olhos dessas pessoas para que elas enxerguem a maravilhosa verdade do Evangelho. Dedique tempo à oração. Além disso, leia a Bíblia. Muitas vezes as pessoas me falam que não sabem o que vão falar quando vão evangelizar, que não se sentem preparadas. Meu irmão, leia a Bíblia. O Evangelho maravilhoso está aqui. Basta você ler e você tem acesso a isso. Em Mateus 22, Jesus vai dizer que as pessoas têm errado por não conhecer a Bíblia. Em 2 Timóteo 3,16 é aquele texto maravilhoso que diz que a Bíblia é útil, que toda a Escritura é útil. É útil para o ensino, é útil para a evangelização. O Evangelho está na Bíblia. Leia a Bíblia para você conhecer a Jesus Cristo, conhecer a Deus e poder falar dele. Planeje a conversa. Então, ore, leia a Bíblia, mas planeje essa conversa. Bom, para vir aqui dar essa aula, eu tenho que sentar e passar algumas horas orando, lendo a Bíblia e planejando o que eu vou falar, em que ordem que eu vou falar, quanto tempo vai durar. Planeje conversas. Eu faço isso com grande parte das conversas que eu posso. Tem um colega seu do trabalho que você quer falar de Jesus Cristo. Planeje um meio de fazer isso. Não espere chegar lá e aí falar qualquer coisa, mas planeje. Enquanto lê a Bíblia, vê aquele versículo que você pode compartilhar com ele. Pense em como fazer, em que momento do seu trabalho isso seria mais propício. A gente vai falar mais sobre como pode ser essa conversa, mas eu queria que você entendesse que você precisa planejar, dedicar tempo a isso. A quarta coisa, ore mais. Veja, a ênfase em oração, ela não é demais. Atos 16:14 conta a história de Lídia e diz que Deus abriu os olhos dela para o Evangelho. Quando Paulo pregou, Deus abriu os olhos dela para o Evangelho. Você precisa orar para que Deus abra os olhos. Não basta você estudar muito e achar que você vai convencer todo mundo. O Evangelho não funciona assim.
Ore para que Deus abra os olhos daquelas pessoas que você vai conversar. E aí você pode me perguntar, mas como ter oportunidade? Eu não tenho saído com ninguém, né? Eu não tenho visto muita gente. E eu queria te dar algumas ideias de como você pode fazer isso. A primeira delas é: procure um amigo que você não conversa há algum tempo. Eu e Lorena, a gente percebeu que a gente tem sido displicente com alguns dos nossos amigos e passado muito tempo sem conversar com eles. Procure aquele amigo que você ama, mas que faz tempo que você não conversa. Amigos talvez de épocas passadas de sua vida, de outro emprego, da escola. Procure familiares, gente de sua família que faz tempo que você não conversa. Crie relacionamento com essas pessoas, um primo, um tio. Esses últimos tempos, tenho percebido isso e passei algum tempo na última semana ligando para minha família paterna e foi incrível, foi muito bom. Dedique tempo a isso. Pense, tem algum colega seu que está sofrendo? Algum colega no trabalho, na escola, um vizinho, que está passando por algum momento difícil ou que não está conseguindo lidar com essa pandemia? E ele vem reclamar para você e falar: olha, tá difícil, eu não sei o que fazer. Propõe orar ou estudar com ele. Chama ele para ler um texto junto com você. Meu irmão, a gente tem transmitido e gravado inúmeros sermões, aulas. Escute, pegue esse texto, leve isso para o seu amigo, para o seu colega. Eu tive a chance de fazer isso com algumas pessoas. Pessoas que vieram me falar que não está bem, que não está tudo certo. E eu acho incrível o quanto que todo mundo está reclamando. Mas é uma oportunidade que você tem. Se está todo mundo reclamando que está difícil, é a sua chance de falar: olha, eu tenho algo que pode te ajudar. Eu tenho uma coisa que pode trazer esperança. Olha o Salmo 119, o versículo 67. Eu vou ler. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Veja como o salmista percebe que o sofrimento trouxe ele para mais perto de Jesus. Perceba essa oportunidade. Outra ideia: grave seu testemunho, coloque nas redes sociais. Isso vai gerar algumas perguntas. Algumas pessoas, alguns dos seus amigos lá podem perguntar para você como foi isso, afinal, o que aconteceu. É a sua chance de começar esse assunto. Busque na sua igreja. Ligue para os seus pastores aqui. Eu tenho certeza que eles têm inúmeras ideias de como você pode atuar. Eu tenho certeza que ele pode te direcionar para isso. Eu tenho muitas ideias, se quiser me ligar. Eu tenho muita gente que eu sei que precisa conversar. Principalmente, esteja disponível, esteja pronto, fácil de ser acessado, acessível para muitos amigos, para muita gente. Eu tenho trabalhado com os brasileiros lá nos Estados Unidos, né? O nosso plano tem sido plantar uma igreja em Covington, Louisiana. E veja, eu tenho trabalhado muito com isso. Eu tenho trabalhado muito com eles. E grande parte do que eu faço é escutá-los, é dar atenção. Eles sabem que eu estou disponível e eles me ligam. Eles me ligam quando algo não vai bem, eles me ligam quando algo é bom e querem me contar. E em todos esses momentos eu tenho a chance de pregar o Evangelho. Isso foi tão forte. Uma família desses brasileiros, não crente, não conhecia Jesus antes de se envolver com esse projeto.
Está nos Estados Unidos há pouco tempo, tem 1 ano e pouco que eles estão lá. Sofreram em adaptação e me ligaram pedindo para a gente estudar junto a Bíblia toda semana. Veja, eu só estive disponível. Eles me ligaram e eu tive algumas ideias, eu contei para eles e eles amaram e eles ficaram... E eles querem aprender, disseram que querem saber, porque quando alguém perguntar para eles, eles vão conhecer o Evangelho. Eles dizem não ser crente ainda, mas já estão prontos para pregar o Evangelho para outras pessoas. Meu irmão, use essas ideias para que você tenha oportunidades de pregar o Evangelho. Se nada disso funcionar, me liga. Quero te ajudar. Mas ainda tem mais perguntas. Como que eu vou falar? Pastor, beleza. Eu entendi. Eu liguei lá pro meu... Eu posso ligar lá para um colega que tem tempo que eu não falo. Ou eu tenho um primo que eu queria falar, mas como é que eu prego? Como é que eu falo? Como é que eu começo? Eu li essa semana um artigo da Gloria Furman e eu gostei muito, porque ela diz que ela responde essa pergunta de como começar e ela fala assim: em qualquer cultura que você tiver, qualquer lugar que você tiver, tem um jeito incrível de começar uma conversa. E ela diz: diga olá. Você não sabe como começar? Ligue, dê atenção. A ideia dela desse dizer olá é que quando você diz oi para alguém, você fala: ei, eu tô aqui, eu te vi, eu me importo, eu quero conversar. Talvez para muitos desses seus familiares, para muitos desses seus amigos que você não vê há tempos, falar oi vai ser o suficiente para começar uma conversa. Eu digo mais, mostre interesse pela pessoa. Você se importa com ela, é por isso que você está falando. Não leve a pregação do Evangelho como uma obrigação ruim que você tem por ser crente. Você está pregando porque você se interessa por essa pessoa. Porque você quer ela no céu com você, glorificando a Deus. Pergunte como ela está, pergunte sobre a vida dela. Dedique tempo a escutá-la. Talvez a gente pregasse melhor o Evangelho para as pessoas se a gente estivesse mais disposto a escutá-los. Não é decore alguns versículos e fale rapidão e desligue o telefone. Liga, crie relacionamento. Converse, escute. Escute os dramas daquela pessoa, escute as alegrias dela. Evite o nosso evangeliquez. Sabe essa nossa conversa que só outro crente entende? Cada vez eu fico mais surpreso com o quanto que eu sou preso a isso. Nesse grupo de brasileiros lá, muitos não são crentes, ou muitos não têm muito contato com a igreja, ou não tiveram muito contato com a igreja. Está falando de gente que, pela vida toda, não viveu, não conheceu nem a Cristo e nem a igreja. E é diferente, porque tem coisa que eu acho que é tão comum, que é tão ponto pacífico, que todo mundo aqui sabe, tem piadas que são tão internas ao outro evangélico, e que eu aprendi porque eu nasci aqui, eu estive aqui a minha vida toda. E que não funciona lá, e que as pessoas não entendem. E eu tô tendo que me reinventar. Tome cuidado para que o seu linguajar, a sua linguagem seja fácil de entender. Não use termos que só outro crente vai entender. Aquela mesma autora, Gloria Furman, ela diz: abrace o embaraço. Ela diz: olha, eu sei que em muitas culturas, em muitos lugares, é difícil de falar de religião. É embaraçoso, sabe? Talvez traga medo, traga vergonha, deixa um ambiente meio tenso. Mas Jesus Cristo começou com isso, vindo aqui, pregando que Ele era o caminho, a verdade e a vida, morrendo, ressuscitando. Não tenha medo de ser embaraçoso, mas fale disso.
Abra seu coração. Veja, você não pode esperar que a pessoa confie em você, conte todos os segredos da vida dela e você venha com o evangelho, se você não está disposto a falar sobre como você enfrentou essas situações. Se a pessoa te liga e fala, olha, tá muito difícil a epidemia, eu tenho chorado muito, e você também tem chorado muito, diga para ela, olha, eu também, e eu tenho uma solução, a única coisa que tem me acalmado é Jesus Cristo. Seja diferente, o testemunho seu vai dizer muito. Veja, se você fala de amor, fala de um Deus que ama e que quer que nós amemos, mas você é rude, é duro com as pessoas no seu trabalho, não vai fazer sentido, elas não vão entender. Seja cheio de vida. A pessoa que quando vai beber água lá no escritório, ela mostra que é cheia do rio de vida, Jesus Cristo. Seja amigável. De novo, aqui o seu objetivo não é empurrar o evangelho o mais rápido possível e se ver livre. Seu objetivo é dedicar tempo àquela pessoa, mostrar que se importa. Não é cumprir a sua parte e ir embora, mas é contar com a simpatia do povo, como eles faziam em Atos. Convide para vir à igreja. Veja, o evangelho ele não é separado da igreja. Jesus Cristo que criou a igreja. Convide a pessoa a assistir com você uma dessas transmissões nossas, um desses nossos vídeos. Assim que pudermos voltar, convide ela para vir. Envolva ela nas atividades que a igreja tem proporcionado. Umas ideias práticas. Chegue e pergunte para a pessoa como foi o final de semana dela na segunda-feira. Depois que ela te responder, ela vai dizer, e você? E aí você conta como foi seu domingo, como você dedicou tempo a Deus, o que você ouviu no sermão. Você consegue começar essa conversa. Ore pela sua refeição quando for se alimentar, e aí aproveite e pergunte para as pessoas que estão com você, posso orar por vocês? E assim você introduz a conversa. Veja, meu irmão, eu estou querendo que você entenda que realmente, mesmo que tenha alguma rejeição, mesmo que seja embaraçoso fazer isso, você precisa introduzir esse assunto e falar disso. Aquele amigo que é tão seu amigo que você já conversa sobre tudo, mas você não conversa sobre o evangelho. Está na hora de falar sobre o evangelho. Eu queria ler como Paulo fala para Timóteo agir nessa situação. Lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo 2. Eu vou ler do 24 ao 26. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feito cativo por ele para cumprirem a sua vontade. Paulo fala, olha, para ser servo de Deus, você não deve ficar contendendo com todo mundo, arrumando encrenca. Você precisa ser manso, brando, apto para ensiná-los, paciente, ensinando com mansidão, mesmo os que se opõem. Sua expectativa tem que ser que Deus dê não só o arrependimento, mas traga a sensatez, livrando do laço do diabo, que tem feito eles cativos. Em Mateus 10, quando Jesus envia seus discípulos, ele fala, olha, vão, e ele fala, eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Sejam prudentes como a serpente, mas simples como a pomba. E ele fala, olha, acautelai-vos dos homens, porque eles vão te prender, eles vão te tratar mal, eles vão te rejeitar.
Mas aí, quando você estiver nessa situação, não se preocupe, que o Espírito Santo vai te colocar as palavras que deve falar. E como isso aconteceu durante todo o livro de Atos, e como isso acontece hoje, toda vez que um apóstolo era preso, algum cristão era visto nessa situação, era o próprio Espírito Santo que dava a palavra para eles saberem como pregar o Evangelho nessas situações. E é assim que eu chego no fim. E a pergunta é, o que nos impede? Por que a gente não faz isso? Eu queria trazer dois medos que eu acho que têm nos impedido de fazer isso. E a solução para eles. O primeiro medo é o medo da rejeição. Eu já falei disso. Eu li um artigo sobre isso também esses dias. E é interessante porque como a gente tem essa dificuldade de ser rejeitado. E a gente tem muito medo de ser rejeitado. A gente não pede as coisas com medo, assim. Nesse artigo ele conta de um experimento de alguém que foi pedindo coisas absurdas para todo mundo na rua para ver se conseguia. Então pedia, me dá $100 para alguém na rua, me ajuda isso, ia na padaria e falava, me faz um pão com o formato do meu nome, sei lá, ele tentou de tudo. E até que conseguiu alguns resultados, mas isso não é comum pra gente. A gente não gosta de ouvir não, a gente não gosta que a pessoa saia e converse. Talvez aquele seu amigo, você só não conversa sobre religião com ele que você fala, mas ele sempre fala mal desse negócio, sabe? Ele nunca me deu assim abertura pra isso. Você tem medo, na verdade, de falar pra ele, olha, posso orar por você? E ele falar, não quero que ore. Mas, meu irmão, Jesus Cristo foi rejeitado. O seu Deus, seu Senhor, foi rejeitado aqui. Por que você acha que você seria melhor do que Ele? Por que você acha que você está acima disso? Se Jesus Cristo se abaixou a esse nível. Qual a solução para esse medo de ser rejeitado? Eu vou ler como Paulo fala em 2 Coríntios 5:11. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. Sabe qual é a solução para você não ter medo de ser rejeitado? Ter temor do Senhor. Temor é algo importante na Bíblia, mas você precisa direcionar esse temor para Deus. Você precisa temer e tremer diante de Deus e não diante dos homens. Temor de homens é pecado. Você não tem que ter medo de que aquele seu colega de trabalho fale que não é para você orar ou peça para você mudar de assunto. Você tem que ter medo de Deus dizer não para você. Você tem que ter medo de Jesus Cristo dizer que não te conhece, como ele fala que vai fazer com muitos. Temor do Senhor é o jeito de você direcionar para algo sério. O segundo medo que eu acho que tem nos impedido é o medo de fracasso. Sabe, aquele seu familiar, você tem medo de falar do evangelho e dele recusar. E aí você pensa, poxa, deu errado, agora ele está condenado de vez. Imagina a situação de Isaías, quando no começo do seu ministério Deus fala, você vai dizer, eu vou te enviar para dizer e não ser ouvido. Isso vai acontecer. A gente precisa, porém, confiar em Deus, confiar que é Ele, a sua palavra que vai fazer. De que a palavra de Deus é eficaz sempre, ela sempre cumpre seu propósito. E lembra de confiar em Deus, que essa missão é de Deus, não é sua. Deus está interessado que você pregue o evangelho, Deus está interessado que pessoas escutem, convertam e venham a Ele. Olha como funciona na Bíblia. Atos 13:7, Sérgio Paulo pede para que os apóstolos ensinem a Escritura para ele. É da mesma forma com aquele eunuco que Filipe está caminhando e ele está lendo lá aleatoriamente um texto da Bíblia.
E o eunuco fala: como é que eu vou entender se você não me explicar? É assim em Atos 16:30, quando Paulo é liberto da cadeia, e aí o carcereiro pede: Paulo, me explica, o que eu preciso fazer para ser salvo? Deus está atuando nesses seus amigos, Deus está atuando nesses seus familiares. Confia em Deus. A vontade de Deus vai se cumprir, a palavra dele vai cumprir seu propósito. Pregue. Não tenha medo de fracassar, porque a pregação do Evangelho não fracassa. A pregação do Evangelho cumpre a vontade de Deus. Irmão, eu espero que, diante disso, você dedique tempo para evangelizar. Eu espero que o Evangelho seja escutado por seus amigos, pelos seus parentes. Que o Evangelho seja escutado no seu trabalho, na sua escola. E Deus seja glorificado com pessoas se convertendo, com pessoas vindo a Deus, glorificando. Que quando a gente volte aqui aos cultos presenciais, a igreja tenha o dobro do tamanho que você andou ocupado nesse tempo. Deus abençoe. Vamos orar? Deus, muito obrigado porque o Senhor cuida de nós. Muito obrigado porque, mesmo numa pandemia, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor traz tecnologia para que a gente possa manter contato apesar de distante. Deus, tem misericórdia de nós e nos perdoe porque a gente tem sido negligente em cumprir a sua ordem de pregar o Evangelho por todo mundo. A gente até tem orado por missionários em outros lugares, mas a gente tem dedicado pouco tempo a pregar para as pessoas próximas a nós. Deus nos ajude, porque temos medo de ser rejeitado, medo de fracassar. Nos dê coragem, intrepidez para falar. Deus, nos dê as palavras certas. Abra nossos olhos para vermos tanto de oportunidade que temos. Deus, e esses nossos amigos em que pensamos, essas pessoas que a gente vai, essa semana, falar do seu amor. Prepara o coração delas, abre os olhos delas para que elas enxerguem a verdade. Deus, traga arrependimento. Nos ajude a ver fruto do nosso trabalho, da nossa pregação, para que isso anime a gente e nos faça glorificar o seu nome. Deus, eu te peço tudo isso em nome de Jesus. Amém.